Vamos lá, vamos conversar então na coletiva pré-jogo aí de Glória e Veranópolis com o gestor e investidor José Quadros para falar um pouquinho sobre essa fase classificatória. Veranópolis classificado, disputa a terceira ou quarta vaga. Inter de Santa Maria ou Monson. Bom dia, Quadros, o que dá para falar sobre a campanha do Veranópolis e que tem visto aí da equipe de agora Márcio Nunes até então. Bom dia. O que eu tenho visto, o que todo mundo tem visto. Não estou vendo muita evolução da equipe, mas a gente sempre teve desde o início uma ideia de que são dois campeonatos, né? É um campeonato dessa fase classificatória e um outro campeonato que começa daqui a pouco, nas quartas. E aí não dá para escolher adversário. Quem vier, nós vamos ter que passar e o nosso objetivo é classificar, é passar para a primeira divisão e vamos ter que superar tudo isso. Quadros, tu estava falando que não vê muita evolução, né? Mas tu acompanha alguns jogos mais distantes, claro, mas muitos de perto também. Eu acho que como chega a equipe pro mata-mata, tem ainda o jogo de amanhã em Vacaria, mas a verdade mesmo começa no próximo domingo. O que a gente nota é o seguinte, a gente nunca está na mente do jogador, mas o jogador tem que entender o seguinte, né? Tá indo para uma fase decisiva do campeonato, uma fase que vai ter visibilidade profissional para todos eles, e se arriscar daqui a pouco também num jogo que também pode não estar valendo mais nada. Então é muito difícil fazer um prognóstico sobre evolução de equipe, porque eu acho que na hora da fase decisiva mesmo, todos os nossos jogadores vão dar o máximo e vão entender que a finalidade nossa, desde o princípio, o planejamento, é classificar e nós vamos passar por cima de tudo isso. Conversando com investidores, José Quadros também questionam acerca da competição. O pessoal do meio esportivo sempre fala que a divisão de acesso tem as suas peculiaridades e agora, como o Dé também falou, nós vamos entrar para, digamos assim, uma nova competição. Como você vê que os jogadores, enfim, a comissão está entendendo essa questão de ser uma nova competição e estar preparado para esses confrontos que vão decidir o futuro do clube? Como eu disse anteriormente, os jogadores, eu acho que nunca vão estar tão motivados para jogar a competição como a partir dessa próxima fase. Lembrando que, pelas regras e regulamento do campeonato, nós não precisamos fazer nenhum gol e não ganhar nenhum jogo. Então, se nós empatarmos sempre e for ganhando nos pênaltis, nós somos campeões. Então, a gente tem que ter essa tranquilidade, talvez aí, numa conversa com o nosso treinador, essa é uma opinião muito pessoal minha. Também nós não podemos nos atirar assim, tentamos na fase agora de um outro campeonato, um mata-mata, e vamos para cima para ganhar. Acho que não. Me parece que nós temos que ter um certo cuidado defensivo, nós temos que aprender já nos próximos dias de treinamento a nos defender bem, porque, por pontuação, os clubes que nós vamos jogar e vamos confrontar são clubes que fizeram campanhas melhores do que a nossa. O que não quer dizer que nós não sejamos, digamos, favoritos nos confrontos. Acho que para os jogadores é um desafio, como eu tinha dito antes, é uma visibilidade, vão ter nessa competição, parece que a federação agora vai começar a transmitir os jogos também, vai ter uma maior visibilidade, mas eu estou muito confiante que a equipe vai encontrar o seu melhor futebol agora na próxima fase do campeonato. A gente falava, Quadros, inclusive bastante na era Paulo Henrique Marques, né, sobre a forma, enfim, do Paulo montar a equipe, como é que você tem visto, já tem conversado ou conversou com o Márcio Nunes, ou pretende, e outra questão, na tua opinião é determinante e acaba sendo uma certa lástima decidir fora de casa o mata? Não, decidir fora não, para mim é diferente essa coisa de decisão, porque cada jogo tem a sua história e a gente tem que saber jogar cada jogo, né? Sobre as formas de jogar do treinador anterior e do treinador atual, eu nunca falo especificamente sobre a forma do VEC jogar. A gente sempre fala futebol genericamente. Eu falo algumas posições que eu tenho, do conhecimento que eu tenho, do curso que eu fiz de treinador, eles também são bons treinadores, têm as suas convicções, a gente tem que respeitar. Mas eu penso que cada dia que a gente vê o Márcio apresentar os treinamentos, a gente vê evolução, né? Agora mesmo eu estava ali assistindo. O que às vezes dificulta um pouco é a cultura do jogador para entender esses novos posicionamentos táticos, essas maneiras de jogar. Mas assim, nada quando chega perto de um jogo decisivo, tu dizer as palavras certas, escalar os jogadores certos, porque tem aquela questão dos fatores de rendimento que a gente diz, né, que é o fator técnico, físico, tático e o psicológico. Nós estamos entrando numa fase da competição que o psicológico prepondera um pouquinho mais sobre os demais fatores de rendimento. Então, acho que o Márcio está sabendo disso, toda a comissão técnica sabe, os jogadores principalmente vão entender que é uma fase diferente, tem que dar um pouco a mais do que foi dado até agora,
porque nós estamos falando de ano que vem estar na elite do Campeonato Gaúcho. Já que a gente está chegando na fase final da competição, então, essa parceria no Quadros com o Veranópolis é determinante esse acesso ainda em 2024? Eu acho que sim, sempre é determinante. A gente está aqui apostando todas as fichas nisso, né? Mas o projeto que a gente tem com o Veranópolis, ele não se esvai exclusivamente, né? Se termina exclusivamente no futebol profissional. O objetivo maior que a gente tem aqui, vocês sabem disso, são os princípios de que norteiam aí a formação das categorias de base. Nós estamos, aliás, precisando de vocês muito nisso. Até ontem à noite nós já tínhamos 21 jovens inscritos, né? Cada dia vem sempre 1, 2 jovens se inscrevendo e a gente já está com uma certa dificuldade aí de começar a pensar, porque tem 21 jovens inscritos, mas infelizmente de idades muito diferentes, né? Se nós precisamos fazer um sub-12, nós temos que ter mais garotos da 12, da 10 e menos da 15. Então, mas o importante é que seja divulgado isso, que a cada dia apareça uma gente para que a gente possa formar um grupo de jogadores. Quanto à questão da parceria, o que a gente entende? Não é o modelo que eu queria, porque assim, quando eu cheguei aqui, já tinha praticamente um grupo definido, jogadores, vieram muitos jogadores de fora, inclusive de outros estados, o que para nós representa dificuldades financeiras, porque tu tem aquela questão de contratar, pagar a multa de alguns casos, passagem aérea, né? E agora, quando terminar o campeonato, se os jogadores não ficarem aqui, tem todo esse custo de volta, estava falando isso com o Fininho há pouco. O que a gente quer? A gente quer formar um grupo de jogadores mais raiz possível. Quando eu digo mais raiz, eu estou falando mais da região serrana, mais de Veranópolis, mais aqui da região, Bento Gonçalves, Nova Prata. Formar principalmente a partir do sub-20 que a gente quer disputar agora, a partir de final de agosto, formar um time um grupo de jogadores mais da região. Com isso a gente teria um custo, digamos, mais reduzido, né, de alojamento, de contratações, de refeições, de tudo, né, transporte. E a gente daí tem condições já de ter, a partir desse sub-20, uma base melhor para o Gauchão ano que vem. Aí, portanto, José Quadros conversando com a imprensa na manhã desta terça-feira, véspera de Gol e Vec no Altos da Glória, em Vacaria.